Oh baby, you should go and love yourself. O importante é ser você, mesmo que seja estranho. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. I am beautiful in every single way. Yes, words can bring me down. Oh no, so don't you bring me down today. Começou com Cristina Aguilera, eu tava só aqui, ó. Eu cantei todas. Grande, Bem, eu também todas. acompanhei Bem. tudo a Cristina Aguilera. Não sei se a gente cantou bem, mas aposto que você aí adorou. Nossa introdução também cantou. Eles já junto. sabem que a gente não canta bem. Não sabe. Não adianta Eles já nem- sabem que eu não sei. Exatamente, já conhecem tanto a É gente. isso, gente, uma relação próxima. Exatamente. Bom, vamos falar sobre o nosso tema de hoje, porque olha só, se cuidar da gente, né, com carinho, devia ser a coisa mais simples, o instinto mais básico na vida das pessoas, mas como é difícil. Esse negócio de se amar, de se respeitar. Então, para falar sobre amor próprio, um assunto tão importante, a gente já começa com uma mulher poderosíssima na nossa bancada hoje, a Rita Carreira. Ela é modelo, influenciadora, já desfilou no São Paulo Fashion Week, no ano passado foi capa da revista Vogue. A Rita fala muito sobre gordofobia nas redes sociais, ela foi inclusive reconhecida pelo Instagram como uma das vozes mais importantes do movimento Body Positive. Rita, é muito bom ter você aqui. Você já chegou com esse sorriso aqui iluminando a nossa bancada. Tombando os nossos looks. né? Tombando total aqui, assim, ó. Eu que tô muito feliz, gente. Sério, a gente tá realmente muito feliz, obrigada. ainda mais pra falar sobre um assunto tão importante. A primeira pergunta que eu queria fazer pra você é: por que você se sentiu inspirada pra começar a falar sobre isso? O que te motivou a começar a falar sobre um assunto que é tão difícil a gente falar, né? Sim. Na verdade, eu comecei a abordar esse assunto que é tão importante, como você falou, através do meu trabalho, que é como modelo. E a partir do momento que eu me vi passar por algumas situações, eu percebi que mais pessoas poderiam estar passando pela mesma coisa. Então, eu comecei a abordar alguns assuntos, não só de gordofobia, pressão estética, amor próprio, autoestima, como racismo também, que era algo que eu vivia. E eu comecei a compartilhar todas as minhas vivências na minha rede social. E a partir daí eu comecei a receber muitas mensagens de troca. Então acabou virando mesmo uma rede de apoio hoje, o meu Instagram. E eu começo... eu coloco o meu trabalho como modelo à frente de tudo isso. Porque eu mostro para as pessoas que eu não preciso ser magra, não preciso ser... aquele padrão de modelo que as pessoas estavam acostumadas. Então, eu mostro para elas que sim, nós podemos ser essas mulheres bem-sucedidas, modelos, que está na capa de revista, que está no programa de televisão, sendo do jeito que elas são, que é essa mulher completamente fora desse padrão. Falando em capa de revista, como eu disse aqui no começo do programa, você foi para a capa da Vogue. Como foi para você esse momento? Eu sei que tem um vídeo que mostra a sua emoção quando você se viu na capa da Vogue. Então conta um pouquinho pra gente. Gente, foi assim um melhor momento. 2020 foi um ano muito especial para mim, né? Mesmo quando as pessoas falam, foi um ano difícil, eu entendo por conta de um ano tão atípico que a gente teve. Mas para mim foi o ano mais importante, assim, mais especial. Eu sempre tive que ser à frente do tempo. Eu sempre tive que correr mais vezes atrás para conseguir realizar os meus sonhos. Então, 2020, quando surgiu a oportunidade de eu ser capa, porque na verdade eu fui capa da Vogue 2 vezes. Eu fui capa em junho, que foi uma capa colaborativa, então ela foi versão digital. Que foi fotografada na minha casa, no quintal da minha casa, com meu celular. E minha irmã que fotografou. Então, ali já foi um momento muito especial para mim. Mas aí, quando veio a impressa, foi assim, surreal. Principalmente, peguei na mão, né? Principalmente quando eu peguei a revista. Porque uma coisa é você ver ela ali na parte digital, outra coisa é você pegar a revista. Eu falei, gente... Assim, minha missão está cumprida, era isso que eu queria. Eu sempre falei muito isso, né? Antes de eu ser modelo, eu já fui vendedora, já trabalhei com seguro e etc. E eu falava, quando eu trabalhava na loja, eu falava, gente, um dia vocês vão me ver na capa da Vogue. E todo mundo ria da minha cara, tipo, gente, essa menina tá louca. E quando eu me vi ali, que eu peguei a revista, eu falei, gente,
eu realizei o maior sonho da minha vida. Então, a emoção, assim, tomou conta de mim. E eu acho que eu comovi muitas pessoas, porque todo mundo mandou pra mim, nossa, eu tô chorando aqui com esse vídeo. Realmente, representatividade importa, né? É você conseguir se enxergar naquele lugar. Então, eu fiquei muito feliz. Importa muito. É aquela coisa, riram, mas quem está rindo agora, minha gente? Gabriela Prioli, qual a importância de ter a Rita falando sobre isso? Falando sobre identificação, sobre amor próprio. Nossa, é fundamental. sociais. Eu vou tomando nota aqui. Eu tava ouvindo a Rita falar e fui anotando algumas coisas que eu queria conversar com ela. E com vocês também, queridos. Eu sei, mas é que a Rita, você olha pra ela, você esqueceu de mim já, gente. Não, é o mas seguinte, é porque entendeu? só esse movimento de troca. Ela fala o seguinte: a minha estada na capa da Vogue traz uma mensagem de que a gente pode se gostar e pode existir da forma que nos faz bem, mesmo a gente não sendo aquele padrão. Você usou essa expressão mais de uma vez. E acho que esse é o nosso problema com o amor próprio. Porque as pessoas dizem pra gente, você precisa se amar como você é, mas você tinha que ser assim. Você tinha que ser assado. Você tinha que se submeter a essa exigência da sociedade. Não tá tão bom do jeito que você se sente bem. O que você acha de fazer de outra maneira? E isso se reflete um pouco na reação das pessoas quando a Rita diz, eu ainda vou ser capa da Vogue. E as pessoas riem. E não necessariamente essas pessoas te queriam mal e queriam que você se frustrasse nos seus sonhos, mas elas também estão condicionadas por essas exigências. Então a gente não consegue lidar com a nossa complexidade e gostar da gente com aquilo que a gente considera bom e ruim e preste atenção que é aquilo que a gente considera. Então a gente precisa sempre pensar se o valor que a gente impõe para classificar os nossos traços como qualidades e defeitos são valores nossos que a gente construiu com algum grau de independência ou se a gente está incorporando aquilo sem nem parar para refletir se a gente acredita de fato no que a gente está falando e na forma como a gente está conduzindo a nossa vida. Então, de novo, o problema pode gostar de você, mas você devia ser de outro jeito. Quando, na verdade, a gente devia falar, o que te faz diferente? O que tem dentro de você que te faz único? E aí você mostra e gosta disso. É até bom você falar isso, porque assim, quando eu me vi lá atrás, vai fazer já quase 11 anos que eu tô trabalhando como modelo. E lá atrás, como eu não conseguia trabalhar, eu me comparava muito. Foi a pior coisa que eu fiz, assim, na minha carreira, por mim, como pessoa, como mulher, como profissional. Eu sempre falo isso, que o pior que a gente pode fazer por nós mesmas é a gente se comparar com outra pessoa, principalmente com outras mulheres. E eu não entendia o porquê eu não trabalhava. E eu falava, gente, por que eu não consigo? E aí eu ficava me comparando com as meninas que trabalhavam. Depois que eu entendi os motivos que eu não conseguia trabalhar, eu falei, cara, realmente não tem ninguém parecida comigo. Isso é maravilhoso. E não tem ninguém que eu possa me espelhar, porque eu quero ser essa mulher que vai estar na capa da revista, que as pessoas vão respeitar, que vai fazer diferença no mercado. Eu falei, não existe essa pessoa, eu quero ser ela. Eu mirei nisso, sabe? Então, assim, eu vi toda aquela situação, as pessoas se comparando às mesmas pessoas sempre. E eu falei, eu realmente sou muito diferente. E eu quero ser essa que vai fazer a diferença. Maravilhoso. Karnal, a gente vê a Rita e outras pessoas combatendo, digamos assim, um caminho ali que se coloca. Qual a importância disso para a história? Eu quero fazer uma distinção e já usando uma expressão gabrielesca, problematizando Eu sou a garota tudo. problema, agora o Karnal, que é o meu cargo para ele. Eu acho que existem muitos níveis sobre autoestima e amor próprio. Se eu sou uma pessoa afrodescendente, se eu tenho pele negra e você não gosta, você é um babaca e você é um criminoso. E aí não é uma questão de autoestima, é uma questão de lei. E isso é um problema seu. Agora, hoje em dia, existe uma outra questão. Especialmente quando eu lidava com pais no ensino médio, acharam que tudo que os filhos faziam era bonito. Que ele tinha que se valorizar. Então, o filho não prestar atenção na aula, mas é o jeito dele. Não. Gostar de si e autoestima é também a capacidade de entender que você é perfectível, que você pode melhorar. Você não vai melhorar naquilo que é a sua estrutura. Não adianta. E essa estrutura não vai mudar. Mas se eu não falo bem uma língua e eu preciso dela para trabalhar, eu vou ter que estudar mais porque eu sou ruim na língua. É o meu jeito de usar o verbo to be. Não, meu filho. É a sua limitação que você vai resolver com o estudo. Então, muito cuidado. Existem coisas que são crime. Alguém lhe agrediu, alguém lhe atacou por ser mulher, por ser negro. Isso é crime, isso é inadmissível. Nós não estamos falando nem de autoestima, de vida civilizada. Agora, não é que tudo que em mim seja bom. Eu, Leandro, tenho que melhorar
trabalhar muitas coisas. Eu sou uma pessoa até vaidosa, mas eu tenho defeitos que eu preciso trabalhar, estou trabalhando, né? Avancei um pouco nos últimos 58 anos, ainda tenho mais coisas pela frente, mas não confunda a autoestima com aquilo que a gente chamaria de leniência, ou seja, eu aceito qualquer coisa, qualquer porcaria, porque é o meu jeito. Eu falo errado, mas é o meu jeito, você vai ter que amá-lo. Não. Existem diferenças, é isso que eu quero distinguir desde o início. A autoestima é fundamental, vaidade cega. A vaidade cega as pessoas. É importante falar uma coisa que, assim, quando a gente fala de aceitação, não é que você é obrigada a aceitar. Né? Porque as pessoas têm muito isso, movimento, né, desse movimento body positive, corpo livre, etc. As pessoas acham que você é obrigada a aceitar o seu corpo do jeito que ele é. Não é isso que a gente está falando. É a questão de você... Eu sempre bato muito nessa tecla que o que é mais importante é você se conhecer. Porque quando a gente fala assim, eu não gosto disso, eu não gosto de pessoa assim, eu não gosto... Você simplesmente não gosta. Esse gosto ele foi construído. Por que você não gosta? E aí você tem que começar a se perguntar de onde vem o seu não gostar. Eu prefiro, é igual quando eu converso com algumas amigas e elas falam, eu prefiro, na maioria das vezes que eu converso com as minhas amigas que são brancas, elas falam, eu prefiro homens assim, eu gosto. Eu fico pensando, gente, mas gosta por quê? Prefere por quê? E aí eu começo o que você incorporou, né? Exatamente. Enfim, claro, eu sempre uso o exemplo de que quando a gente está na escola, sempre rola aquela brincadeira da lista da menina mais bonita da sala. Nossa. E isso mexe muito com a nossa cabeça, com a nossa autoestima e como a gente enxerga as outras pessoas, né? Porque geralmente meninas que são muito diferentes desse padrão que a gente tanto fala, se sentem nesse lugar de que não tem autoestima, eu não vou conseguir ser bem-sucedida, eu não vou conseguir ter sucesso na minha vida, eu nunca vou arrumar um namorado. Então, por isso que existem várias questões quando a gente fala sobre autoestima, né? E essa questão do gosto, que o gosto, na verdade, ele foi construído. E geralmente isso acontece no momento em que a menina está construindo o pensamento dela, o que é ainda Exatamente. mais cruel, ainda mais difícil. Bom, gente, olha, tem tanta coisa pra gente conversar, esse assunto é tão importante, a gente precisa se olhar com mais carinho, né? Às vezes a gente olha tanto pro outro com carinho, com gentileza, se olhar também é importante. Agora, como o próprio Karnal falou da autoestima, amor próprio, orgulho, tem várias definições, mas não necessariamente todas muito claras para todo mundo, por isso a gente convidou o Fred Matos. Você conhece ele já participou bastante aqui do Tonight, psicólogo, para ajudar a gente a entender então melhor o conceito de amor próprio, olha só. O amor próprio é um sentimento meio controverso na psicologia, porque a verdade é que nenhum autor definiu isso de forma muito clara. Às vezes isso é tomado na cultura popular como se fosse um orgulho, às vezes isso é interpretado como autoestima, às vezes isso é interpretado como autocuidado, amar a si mesmo. Eu gosto um pouco do conceito de autoestima, mas não necessariamente daquela autoestima de quem se orgulha dos seus feitos, de quem se sente bem somente quando está vitorioso. Eu gosto de uma ideia de autoestima gentil, que é aquela autoestima onde eu sou capaz de cuidar de mim mesmo, seja quando eu estou triunfando, tendo um bom desempenho, uma boa performance, mas quando eu também sou capaz de cuidar de mim nos dias ruins, nos dias difíceis, nos dias de baixa. Então, se você acha que você se ama, mas você não tem uma boa relação consigo mesmo, eu tendo a pensar que você não tem amor próprio. Então, para mim, essa é a definição. Acho que complementando um pouco a fala do Fred e a fala anterior do Karnal, a gente precisa tomar cuidado para não confundir o amor próprio com uma conformação diante dos nossos defeitos. E os defeitos, enfim, que a gente compreende que possui depois desse processo de autoconhecimento. Se a gente se ama, a gente gosta da gente o suficiente para se aprimorar. E aí, nesse processo de aprimoramento, a gente precisa lidar com nós mesmos com gentileza, acho que pode ser desse jeito, né? Então, eu entender o que é meu valor e de que maneira eu posso me aprimorar e, mais que isso, o que eu estou disposto, porque acho que quando a Rita diz, eu vi que não tinha ninguém como eu, quando eu saio desse processo de me comparar com os outros, e eu percebi, não existe essa pessoa e eu quero ser essa pessoa. E não é fácil. Não. Você tem que estar disposto a partir do mundo tal como ele se apresenta, que é um mundo que não conhece essa existência, que não recebeu essa existência, e essa quase que
enfim, confrontação do valor vigente, vai resistir à sua existência. Então, vale? Você está disposto? Você quer trabalhar o suficiente para chegar lá? Porque acho que quando a gente vê a Rita na capa da Vogue, feliz, chorando de emoção, a gente não pode correr o risco de acreditar que isso aconteceu só porque um dia ela falou: eu gosto de mim como eu sou. Não, tem batalha aí. Tem muita. Tem suor, né? Tem muito trabalho interno. Porque além de eu fazer um trabalho comigo mesma, é um trabalho que eu acabo comovendo muitas pessoas que me acompanham. Assim, hoje, graças a Deus, a minha rede social, ela é uma rede de apoio. Então, eu recebo muito mais amor do que um hate, alguma coisa que não vá ser bom para mim. Muito pelo contrário, assim. Então, isso é muito legal, assim, importante. Eu ver que o meu trabalho, ele move pessoas, ele move histórias. E mais do que isso, eu falo que com o corpo que eu tenho, eu não consigo representar todas as pessoas, mas eu tenho certeza que, nem que seja a minha história, o meu cabelo, a minha autoestima, a minha confiança, isso vai influenciar de alguma forma outras pessoas que não necessariamente têm um corpo parecido com o meu. Porque eu recebo muitos relatos, principalmente de mulheres magras, falando: nossa, Rita, como você me inspira a ser tão confiante? Porque às vezes a pessoa, ela é magra, ela tá dentro desse perfil que as pessoas, que é aceitável para a sociedade, e ela não tem a confiança que uma mulher como eu tenho, entendeu? Então, isso é muito legal, é você ver que você consegue mover as pessoas não só na rede social, mas fora também. Tanto que o vídeo ali onde eu tava, as pessoas, gente, o que tá acontecendo? E eu ali chorando, aquela loucura. E é justamente isso que te dá força, né? Pra combater isso que a Gabi falou, né? Porque você tem essa rede de apoio, você tem identificação, as pessoas te mandando mensagem, você vê o poder que a sua história, o seu corpo, a sua vida tem pra ajudar outras pessoas, né, Carnal? Historicamente, você tinha perguntado antes, por exemplo, na cultura medieval católica, humilhar-se, você se castigar, chicotear-se, fazer jejuns até o risco da própria saúde era visto como virtude, porque o corpo é seu inimigo. E aí veio, em oposição a isso, a nossa cultura atual, que tudo é bom, tudo é legal, sendo seu, é legal. E nós estamos fazendo aqui uma distinção muito importante, né? Ame-se de tal forma que você queira melhorar. Ame de tal forma a si, a sua expressão, que ninguém vai lhe dizer como ser. Você será o seu norte, né? E quando alguém lhe critica pela sua forma, é a dor daquela pessoa, não é sua. Sim, mas se você for jovem, não pense nisso. Quando alguém diz você é careca, você é gordo, você é isso, é a dor daquela pessoa, é a dor dela, devolva ela, deixa ela ficar com aquela dor. Mas aperfeiçoe-se naquilo que você acha que precisa se aperfeiçoar, porque não dá para investir em tudo e não dá para fazer todas as coisas. Então é muito importante fazer essa distinção. Passar da destruição de si, cultura medieval, para a exaltação total de si. Também as pessoas com autoestima total são infelizes, porque elas não conseguem ver o outro, porque elas estão cercadas muito mais no egoísmo do que na autoestima, né? Olhar com carinho para os nossos defeitos também, né, gente? Bom, agora vamos falar sobre relacionamento? De que maneira o amor próprio pode afetar os nossos relacionamentos? Quem fala sobre isso com a gente, mais uma vez, vocês conhecem muito bem, a gente gosta muito de recebê-la aqui, Kátia Damasceno. Muitas pessoas, principalmente as mulheres, confundem muito a questão do amor próprio, a autoestima, com a imagem que vem refletida no espelho, né? Precisamos entender que somos pessoas dotadas não apenas de um corpo físico, sim, do qual nós temos que gostar e nós temos que amar, mas que nós precisamos também gostar de todas as nossas qualidades e melhorar sempre os nossos defeitos, porque todo mundo tem aí os seus. E quando a gente tem essa sabedoria de reconhecer quais são os nossos valores e também quais são os nossos defeitos, quando nós estamos num relacionamento com uma outra pessoa, a gente entende que esse outro ser também é um ser dotado de qualidades, mas que também é um ser dotado aí dos seus defeitos e dos seus pontos de melhoria. E quando nós entendemos isso racionalmente, eu tenho certeza que as brigas e os desacordos dentro dos relacionamentos, eles tendem a diminuir bastante. Então, o amor próprio tem tudo a ver com autoconhecimento, que é algo desenvolvido, a gente não nasce com ele.
A Rita falou muito sobre o autoconhecimento, é muito importante. Obrigada, Kátia. Bom, gente, agora olha só, uma boa relação com o próprio corpo pode ter impacto em vários aspectos da nossa vida, inclusive na cama. Isso segundo uma pesquisa que foi realizada pela Universidade do Missouri, nos Estados Unidos. Vamos ver agora mais detalhes sobre isso? Olha aí na tela. 243 adultos com vida sexual ativa que estavam nos aplicativos de relacionamento deveriam concordar ou discordar de uma série de afirmações. Entre elas, eu respeito meu corpo ou a ideia de fazer sexo sem me cobrir me causa ansiedade. Homens e mulheres também responderam a uma série de perguntas como: com qual frequência você sente dores nas relações sexuais? E você conseguiu ter uma ereção quando quis? Os pesquisadores cruzaram esses dados e concluíram o seguinte: os índices de satisfação sexual são maiores entre as pessoas que gostam do próprio corpo. Além disso, os estudiosos perceberam também uma ligação entre as inseguranças com o corpo e o desempenho na hora do sexo. Mulheres que não gostavam do corpo estavam mais propensas a sentirem dor. No caso dos homens, a não conseguirem uma ereção. Sabe que eu vou conectar isso a uma fala da Rita, porque eu vejo que o discurso dela, inclusive quando ela diz eu não quero representar as pessoas que são só iguais a mim, eu sinto que eu encorajo outras mulheres que são muito diferentes, ela faz um discurso de libertação. O que eu quero é não impor um outro padrão, mas nos libertar dos padrões que estão postos. E ela falou o seguinte: esse movimento de aceitação não pode se transformar numa imposição. Você precisa necessariamente estar bem com o corpo que você tem hoje. É legal se você conseguir, ótimo. Mas se para você se sentir confortável, você precisa se transformar, então que você seja gentil com essa sua necessidade. E espero, né, que as pessoas possam ser gentis também com esse seu processo. Porque a gente precisa tomar cuidado. Então, imagina uma mulher que não está satisfeita com o próprio corpo e que isso tem reflexos nas suas relações sexuais, ela sente dor. E aí ela se engaja num processo de transformação. Que seja, eu preciso emagrecer. E ela senta numa mesa com as amigas e diz: olha, eu finalmente consegui começar uma dieta, porque eu acho que eu vou me sentir mais satisfeita se eu estiver um pouco mais magra e isso vai melhorar a minha vida de maneira geral. E ela é dissuadida. Não, você não deveria, porque você tem que se aceitar. Tudo bem, esse pode ser um processo, né? Exatamente. Mas a gente precisa tomar cuidado também com essa questão, porque eu acho que a gente, de alguma maneira, perdeu a gentileza de forma geral. A gente é menos gentil com a gente e automaticamente a gente é menos gentil com os outros. Cada um tem um processo. O dia em que eu vou me aceitar do jeito que eu sou é o dia que eu conseguir, com os passos do tamanho que eu conseguir dar. Até porque cada um vai no seu momento, né? E tanto que eu tenho algumas amigas que são magras e aí eu tento sempre trazer elas para reflexão. Então, sempre converso bastante, tento trazer alguns exemplos da vida delas e colocar ali para ver se elas vão realmente entender esse processo. Porque é igual eu sempre falo com uma amiga minha, eu falo: não adianta eu falar sobre o meu corpo, porque o meu corpo não é o tipo de corpo que você almeja ter. Mas é preciso que você ouça uma pessoa que tem um corpo parecido com o seu e essa pessoa fala: nossa, mas o seu corpo tá lindo. E aí, se você almeja o corpo dessa pessoa e ela fala isso pra você, você vai falar: opa, peraí, então tem alguma coisa errada aqui. Porque se eu falo pra ela: ai, não, seu corpo tá assim, assim, assado, é como se não houvesse, sabe? Mas a partir do momento que uma outra pessoa que tem um corpo parecido ou até melhor aos olhos dela, que é o que ela quer, vai. Exatamente, ela vai ter um pouco esse olhar mais sensível de talvez prestar atenção e querer ouvi-la, sabe? Até porque, Rita, ouçam o tio, conselho do tio. A pornografia tem a ver com o corpo perfeito. A sexualidade e o erotismo tem a ver com uma convicção de cabeça. Então, separem essas duas coisas. Uma boa relação sexual não é a relação com o corpo perfeito, mas com uma química que depende de uma postura mental. Isso é muito importante. A pornografia depende da perfeição, mas ela é uma representação, às vezes danosa, inclusive. Eu ia falar sobre isso, né? Expectativa e realidade. Porque a gente acha que precisa seguir uma não, coisa e nesse momento de sexualidade, a gente sempre acha, por conta da pornografia, filmes e etc., a gente acha que... O que eu mais vejo são mulheres falando que tem vergonha na hora do sexo, que não consegue ficar com a luz acesa, que tampa, que coloca uma blusa, que fala... Eu falo: gente, como assim?
Porque eu sou muito bem resolvida com isso. Pra mim, a luz pode estar acesa, pode estar com espelho, pode estar do jeito que tiver. Porque eu já cheguei nesse ponto que é aquilo que eu sempre falo. Se a pessoa tá te vendo ali de roupa, quando você tirar a roupa, ela não vai esperar que você esteja magra. Então, assim, ela já tá te vendo de roupa e ela tá vendo que você é gorda. Não vai acontecer uma mágica ali. Na reação da pessoa, a insatisfação que você sente. Sim. Exatamente. Né? E quanto que é mais... o que o Karnal estava falando antes. Mas uma coisa, quando a gente é jovem e linda como a Rita, tudo bem, mas luz muito forte depois dos 50 é assim, ó. A luz de velas. A luz de velas. A meia luz. A meia luz, porque a luz amarelada, Uma a luz luz amareladinha é ela ótima. fica bem. Elas baixinhas, Não, assim, você ó. não está numa clínica dermatológica, você não precisa de holofote. Ninguém tá avaliando pinta, né, Ninguém gente? está avaliando pinta. Então, você pode... Uma coisinha, uma luz ambarina, uma luz de âmbar. Pintar, não. Deixa eu continuar aqui, que nossa, eu preciso de um tempo pra me recuperar. A gente vai fazer um rápido intervalo. Mas, na verdade, a gente também quer conversar com você nas nossas redes sociais. Você que acompanha a gente lá no Facebook, Twitter, Instagram, onde mais? No YouTube, gente. Ó, tem tanta rede social que eu nem lembro mais. A gente tá no YouTube também, tem um programa lá inteiro pra você conferir os trechos dos nossos convidados, da Gabi, do Karnal, da Rita, quando ela participa. Mas eu preciso fazer um intervalo porque eu preciso respirar depois do que o Karnal falou, que eu tô um pouco aflita. Você se animou aqui, com o feminino ou com o masculino? Vamos pro intervalo? Daqui a pouco a gente volta. CNN Tonight de volta, já me recuperei. Entendeu? Já passou aqui, aquele momento, mas pode ser que, né? Leandro Karnal deu uma outra hoje. E deu usei mal. errado. Gente, só piora. Dá mais uma, né, Mari? Vamos pro intervalo de novo? Não, tô brincando. Vamos continuar a nossa conversa aqui. A Rita com a gente hoje. A gente tá muito feliz de te ter aqui, de você conversar com a gente, trazer um pouco da sua força, da sua coragem e da sua inspiração aqui pra gente. Bom, gente, tô nervosa. Eu também. Tô nervosa. Tudo que eu falo agora vai pra outro sentido. Esse negócio tá difícil. Bom, gente, é o seguinte, a gente pediu pros nossos seguidores no Instagram pra vocês completarem a frase. Se amar é... E a gente separou algumas respostas. Olha lá, Flávia, aceitar os próprios defeitos, mas nunca desistir de evoluir e de ser uma pessoa melhor, muito dentro do que a gente vem falando aqui. A Bruna, se respeitar. Paulo, se olhar no espelho, gostar do que vê e falar, eu sou lindo. Nessa, não voltar com o ex... Não dá ibope pra fofoca. Gostei dessa resposta. Ana, saber que não somos perfeitos. A Paty fala em aceitação. Mariana, em respeitar seus princípios. E a Júlia Domiciano, tá em paz quando tá sozinho, pois sua companhia te serve. Achei boa essa última resposta. Eu achei ótimas as respostas. Eu gosto muito da resposta que fala sobre respeito. E eu vou tentar fazer uma conexão com a fala do Karnal da autoestima que se transforma em egoísmo. Porque eu acho que é uma conduta de amor próprio não se submeter a uma outra existência. Então, não se sacrificar por outras pessoas. E eu penso que a gente ainda traz um pouco essa nossa formação católica do sacrifício glamourizado como algo positivo. Só pensa no exemplo das mães, as mães que se sacrificam pelos filhos. A mulher sempre no pior papel, né? A mulher que se sacrifica pelo casamento. Então, se gostar, se amar, ter amor próprio é não se sacrificar por outra existência, ter respeito por si. Mas aí, para que a gente tenha respeito pela nossa existência, a gente precisa necessariamente respeitar as outras existências. Então, a gente só pode ter um mundo de amor próprio se a gente tiver amor pelo outro. A gente só consegue amar a nossa existência quando a gente ama. Ai, meu Deus. Quando a gente ama... Tá ótimo hoje, você tá maravilha. Tava numa fala que quando a gente Foi o Karnal falar um negócio que ele falou assim, ó. Não, ia ser ama a existência alheia. Imagina com o meu erro. Mas enfim, galera, acho que é importante isso, porque a gente, ao glamorizar o sacrifício, a gente acaba esperando do outro como prova de amor que ele se sacrifique por nós. E isso é uma forma doente de se relacionar, né? Eu acredito que a gente sempre pode melhorar o próprio amor, como nós perguntando se amar, ou seja, primeiro seria a questão do pronome oblíquo, né? Porque é um debate antigo, né? Se você ouve na cama, amo-te. Ah, não, peraí. Ele tá enfiando o assunto num lugar ali de novo, entendeu? Enfiando o assunto no lugar de novo.
aconteceu com essa bancada hoje? Alguém colocou alguma coisa na água? Não. O sexto mandamento está sendo infringido aqui. Vamos lá. Enfia o pronome oblíquo aonde? Eu não vou enfiar nada, nem pronome oblíquo. Mas é assim, eu quero usar o exemplo que entre a regra amo-te e a nossa prática coloquial te amo, às vezes exatamente viver é você não trabalhar com a perfeição e trabalhar com a naturalidade. Se eu domino a regra, eu posso infringi-la. Então, existem coisas que são lógicas e racionais. Eu, Leandro, se aumentar muito meu peso, eu vou ter esteatose hepática, que eu sempre tenho quando passo de X quilos. Esteatose hepática é gordura visceral, no fígado é perigosa, ela pode evoluir. Agora, a anorexia, a magreza excessiva também é doença, como a obesidade mórbida. Então, é o equilíbrio em que você não precisa ter vazio no estômago, barriga negativa para ser feliz, e também você não precisa ter obesidade mórbida. É esse equilíbrio que é o ponto que você se sente bem e você se sente funcional, com saúde e com autoestima. Não é o modelo da Barbie. A Barbie é impossível de existir. O tamanho da perna dela é superior à estrutura. A Barbie é instável. Se ela fosse uma mulher, ia cair de frente constantemente. Mas é assim, não é sempre achar, eu como o que eu quero porque eu gosto de mim. Não, coma o que você deve, faça atividade física, não importa muito a sua massa, não importa muito isso. Importa como você lida com a funcionalidade e com a saúde. Não com o ideal, mas com você, a partir desse dado real. Agora, o Karnal falou sobre Barbie, e a gente falou já sobre criança, sobre adolescente. Eu sempre gostei mais da Suzy, ela é um pouco maior. Eu queria saber, Rita, como foi a sua criação nesse sentido? Porque a gente cresceu com as bonecas super magras, a gente cresceu com esse padrão na nossa cabeça. Como foi pra você quando você começou a desconstruir isso na sua cabeça? Porque é difícil. Sim. Eu sempre conto que eu brinquei de boneca até os meus 15 anos. Assim, eu aproveitei muito a minha infância, brinquei de todos os jeitos que eu queria, que eu achava legal, enfim. Nunca gostei muito de brincar com a Barbie em si, porque eu sempre... Enfim, nunca me simpatizei, assim, de ficar ali com a bonequinha. Achava ela muito pequena. Eu gostava sempre das bonecas maiores. Talvez isso já estava na minha vida, eu nem sabia. Mas a parte mais difícil para mim, que eu sempre, quando as pessoas falam assim, mas como que foi seu processo de aceitação? Se teve algum problema e tal? E eu sempre conto que as minhas amizades, quando eu era criança, todas as minhas amigas, a maioria das minhas amigas, que eu só tinha mais uma que era diferente, mas a que era parecida comigo, elas eram todas bem pequenas, extremamente magras e o cabelo extremamente liso. E a parte mais dolorosa para mim foi enxergar que eu era completamente diferente delas e que nem os meninos, né, da nossa idade, que a gente, depois quando a gente começou a crescer com aquela brincadeirinha e tal, não me viam bonita, assim como as mães das minhas amigas também não me viam bonita. Então, eu sempre conto que teve uma situação que a gente sempre se arrumava juntas, eu e as minhas amigas, e uma dessas vezes tinham algumas mães dessas minhas amigas. E a gente saiu do quarto, toda assim, animada e tal. E essas mães falavam, nossa, você tá linda, você tá linda. E chegava na minha vez, pulava. Em mim e nessa minha outra amiga. Então, hoje eu olho pra trás e eu falo, gente, tipo, elas não encostavam a mão no meu cabelo. Não me elogiavam. Então, pra mim, essa foi a parte mais dolorosa, mais difícil de lidar, de ver que eu realmente era diferente delas. Tanto que, assim, eu alisei o meu cabelo a primeira vez com 9 anos. Então, uma criança com 9 anos de idade já ter que alisar o cabelo pra ser aceita pelas mães das amigas, pelas amigas, pelaquela rede ali, é muito triste. E eu vejo que, assim, graças a Deus, hoje a gente vem numa evolução e, assim, eu vejo pela minha sobrinha, que tem 5 anos, que ela ama o cabelo dela e a gente tá sempre fortalecendo, a gente tá sempre falando, e tem outras pessoas que mostram. Por isso que a gente fala que a representatividade é tão importante, porque a gente consegue se enxergar. Então, nesse quesito, assim, pra mim, a parte mais difícil foi quando eu era criança, por não conseguir me ver ali dentro daquele meio. Você fazia isso pra outra pessoa te aceitar, né? Não pra você Exatamente. se aceitar, né? Isso é muito triste, muito cruel. Eu queria só voltar Claro. uma das falas que o Karnal falou sobre a obesidade, emagrecer e etc.
Porque é importante que a gente, nós do movimento Body Positive, no movimento Corpo Livre, etc., a gente não tá fazendo nenhuma apologia, né? A gente quer que você seja livre, que você seja feliz do jeito que você é. E assim, quando a gente fala sobre você ser feliz, sobre você se libertar, a gente não tá falando que você não possa emagrecer caso você queira. A gente fala, eu sempre abordo muito isso, eu gosto sempre de falar que assim, tá tudo bem se você quiser emagrecer. Não tem problema, desde que você não esteja fazendo isso para agradar o outro. Seja um namorado, porque na hora do sexo ali, alguma coisa, ele falou, nossa, você engordou. Ou as suas amigas, nossa, você não pode usar essa blusa porque seu braço tá muito gordo, tá aparecendo. Então você tem que ver se é realmente porque você quer, porque você vai se sentir bem, ou se é porque as outras pessoas estão sempre te apontando. E uma das coisas que eu sempre gosto de falar é assim, geralmente as pessoas vão olhar uma foto antiga. E aí elas falam assim, meu Deus, como eu tava gorda nessa época, ou como eu tava magra nessa época e agora eu tô gorda. Eu falo, gente, é tão difícil as pessoas olharem para aquela foto e falar assim, nossa, eu tava tão feliz naquele dia. Sim. Nossa, aquele dia foi tão especial para mim. Você ter uma lembrança sentimental, significativa, ao invés de você simplesmente olhar para o seu corpo. Nós falamos de liberdade, não falamos de modelo, né? E a liberdade é fundamental. Eu, por exemplo, vi fotos num inverno na neve com 15 anos, pensei, eu ainda posso assar roupa, o cachecol, por exemplo. O cachecol me servia perfeitamente, eu fiquei feliz com isso. 15 anos, 58, o cachecol ainda me serve. Mas é treinar o olhar, né? É treinar o olhar. Agora, na pandemia, eu engordei bastante. Eu olhei uma foto minha antes da pandemia, a primeira reação que a gente tem é sempre a reação do... Nossa, eu tava ótimo, olha só o que eu fiz. Mas eu treinei esse olhar pra olhar e falar, gente, a gente passou por um momento difícil, eu tenho que respeitar o que eu senti, o que aconteceu comigo, o que aconteceu foi porque eu tava num momento difícil. Sim. E a gente respeita. Se eu pegar as minhas fotos de logo quando eu comecei, eu tô assim... Gente, eu era muito, assim, mas muito mais magra, muito mesmo. Eu usava manequim 42, 44, assim, então e eu sou muito alta, então meu corpo sempre distribuiu muito bem, assim. Então eu olho e eu falo, nossa, realmente eu era mais magra, mas eu falo, gente, eu tô muito mais feliz hoje. E não só a questão do corpo, mas a questão de realização. Então a gente precisa realmente treinar o olhar e ver que assim, a gente precisa estar muito mais feliz e realizada com a pessoa que a gente se tornou do que propriamente com o nosso corpo. É muito mais do que o corpo. O amor próprio, a gente fala, é amar também quem a gente é. E amar no processo. Porque ainda que você se descubra num estado de anorexia ou obesidade que te imponha uma mudança em direção à saúde, você não precisa se detestar no processo. Eu acho que essa é uma mensagem valiosa. Quando a gente diz, olha, essa é uma pessoa que pode ser amada, você precisa se amar, qualquer que seja a sua forma, não significa dizer, se você estiver enfrentando um problema de saúde, não mude. Significa dizer, opere essa mudança e se ame no caminho. Até porque você vai fazer alguma mudança no seu corpo porque você ama. E não porque você odeia. Exato. E é isso que as pessoas têm que entender, esse olhar de, eu quero emagrecer, ou eu quero fazer um exercício físico, ou eu quero mudar minha alimentação. A pessoa tem que fazer isso porque ela ama o corpo, porque ela se ama de verdade. E não por ela odiar, nossa, eu vou fazer uma dieta porque eu odeio a minha barriga, porque eu odeio meu braço. Não, você tem que fazer porque você se ama e você quer buscar a sua melhor versão sempre. E aí cabe a você decidir se sua melhor versão é você estar mais magra ou se você tá com o corpo que você está ali naquele momento e ver o que te faz mais feliz. É um exercício pensar assim, treinar Exatamente. Esse olhar. É um dia de cada vez, não vai ser de um dia para o outro que a gente vai pensar isso, mas se a gente buscar, isso já é um grande passo. Bom, como a gente viu, né, falar sobre amor próprio é falar também sobre se conhecer. Mas a gente sabe, né, que tem muito problema nisso, porque quando a gente fala de se conhecer, não é uma tarefa fácil. Todo mundo tem alguma coisa no meio do caminho, um conflito, alguma coisa para resolver. Então a gente conversou com a Carolina Nalon, ela é mediadora de conflitos, especialista em comunicação não violenta. Ela dá algumas dicas para a gente aprender a lidar com isso. Olha só. Eu gosto muito de uma prática proposta pela Kristin Neff, que é uma grande pesquisadora da autocompaixão. A Kristin diz que quando a gente tem algum problema, quando tem algo difícil que incomoda a gente tem uma tendência a resistir, a querer negar que esse problema existe. E aí a gente fica com raiva por ter esse problema, sem nunca parar e refletir sobre o que está acontecendo com a gente mesmo. Então o primeiro passo é a atenção plena, para a gente respirar e entender, além da raiva, o que mais eu estou sentindo? É esse momento que a gente para e entende
a gente não está só aqui nos nossos julgamentos, mas a gente começa a tentar entender quais são os nossos sentimentos e necessidades. Em seguida, é a prática da humanidade compartilhada. É ser bem honesto com a gente mesmo e pensar, será que eu sou mesmo o único ser humano que passa por essa dificuldade? Será que eu não compartilho isso com tantos outros seres humanos? E por fim, fazer uma prática de bondade com a gente. Em vez de se criticar por ter esse problema, é tentar entender como eu posso ser bondoso comigo mesmo em relação a isso. Como eu posso fazer algo que vai, de fato, gerar um benefício e me fazer tirar algum aprendizado disso tudo que eu estou vivendo. A Carolina falou, está muito dentro do que a gente vem conversando aqui. Quando a Gabi falou sobre amar o processo, é se permitir também sentir, né? Então, quando eu falei da minha foto antes da pandemia, é se permitir viver, sentir todas as dificuldades que aparecem e o seu corpo vai sentir junto com você, entendeu? Então, quando passa aquele tempo, é você olhar para o seu corpo e falar, a gente passou por esse momento. Isso é mais importante do que você estar 5 quilos, 10 quilos mais gorda, mais magra, não é isso, né? É você saber que a sua cabeça, a sua saúde mental sobreviveu a um momento de dificuldade e seu corpo foi junto com você, né? Então, isso é muito importante, né, Rita? Sim, eu vi que várias pessoas, a maior preocupação era se a pessoa ia engordar na quarentena. Eu falei, gente, como assim as pessoas estão tão... É tão vazio você ficar só se preocupando, meu Deus, eu engordei 5 quilos. Cara, agradeça a sua vida, sabe? Você tá vivo, você tá conseguindo trabalhar, você tá conseguindo fazer sua vida andar pra frente. Você vai ficar preocupada se você... É óbvio que se afeta a sua saúde, é óbvio que você tem que se preocupar. Mas não ficar nessa neura de que, nossa, meu Deus, minha vida acabou porque eu engordei 5 quilos. Até porque se você precisa mudar, você vai ter que adotar uma postura pragmática. É mais fácil a gente atuar e se motivar quando a gente atua, enfim, gostando do que a gente é, né? Porque se eu me detesto, como que eu vou encontrar motivação para fazer alguma coisa que me aprimore? É você se respeitar, né? Você respeitar o seu momento. A gente sabe que esse momento que a gente está vivendo de pandemia e tudo mais é um momento atípico pra gente. A gente não estava acostumado com isso. Então é você entender esse processo, se respeitar principalmente e entender que a gente está vivendo um momento completamente diferente. Não se cobrar esse ponto de simplesmente falar, meu Deus, a minha vida acabou porque eu engordei. Porque eu vejo que muitas pessoas têm essa postura. Sabe? E agradecer mais ainda nesse momento, porque se você olhar para fora, você vê a situação de muitas pessoas, o número de mortes, de internações é muito alto. Então, assim, é tentar pensar, eu passei por esse momento e eu tô bem. Aí o resto depois a gente vê o que faz, mas sempre se olhar com gentileza. Agora, o Karnal falou um pouquinho sobre isso, vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto naquele momento do toque amigo. Por quê? Ter amor próprio é uma coisa, agora se achar o centro do universo é outra muito diferente. Então vamos ouvir o Fred Matos mais uma vez. Ele explica pra gente o que é narcisismo e como não é sinônimo de amor próprio. O narcisismo, diferente do amor próprio, ele tem mais uma característica de autoengrandecimento e de ensimesmamento. É como se a pessoa nunca conseguisse ver além dela própria, mesmo quando parece que ela está lidando com os outros. Então, quando ela está numa conversa, se alguém fala uma coisa difícil, ela fala uma coisa 2 vezes mais difícil. Se alguém fala uma coisa boa, ela fala uma coisa 2 vezes melhor. E às vezes o narcisista ele também pode aparecer de um jeito mais sofrido, como se fosse uma coisa, a vida dele fosse mais terrível do que a de todo mundo. Então podem ter 2 facetas do narcisismo. A do que se coloca acima de todo mundo e o de que se coloca abaixo de todo mundo, sempre para poder ter os holofotes voltados para si mesmo. Isso é muito diferente do amor próprio, porque o amor próprio é uma relação de carinho, é uma relação de cuidado, é uma relação de pessoa para pessoa, com a diferença que você é essa pessoa que você está cuidando. Então você é ponderado. Eu acredito que o próprio termo narcisismo, fazer essa referência mitológica de uma entidade, de um homem que morre de tanto olhar a sua imagem e ignora a Eco, que era apaixonada por ele, já é uma advertência de que essa vaidade excessiva foi o que causou a Guerra de Troia. Afinal, uma guerra para saber qual das 3 deusas era a mais bonita. E aprofundando do ponto de vista psicanalítico, se eu emagreço
para satisfazer outra pessoa, eu estou apaixonado por uma imagem, uma máscara, e é essa que vai continuar atuando. Ou seja, se eu tenho um déficit de amor próprio, esse déficit vai continuar magro, gordo ou mediano. Se eu tenho um déficit social, não importa o dinheiro que eu tenho, a minha dor vai aparecer, porque eu vou começar a acumular dinheiro para atender esse déficit e continuo sendo uma pessoa infeliz. Então a grande questão está sendo dita aqui: liberdade, autoconhecimento, tomar-se como referência para estabelecer o seu ideal, mas claro, não imaginar que o mundo se volte para você. Se você emagrecer muito ou engordar muito, o mundo vai continuar exatamente como ele é. Só você ou eu, se emagrecer ou engordar, só nós vamos mudar. Então, o mundo é indiferente à nossa forma física. A gente perde muito tempo querendo agradar uma fantasia externa a nós. E isso é o defeito, não é o seu corpo. Ouve o tio. Ouve o tio. Ouve o tio. Agora, calma. Não, porque o mundo vai continuar igual e todo mundo aqui. E não vai adiantar, vai aparecer alguém para falar que não tá bom. Entendeu? Você pode mudar para atender. Apareceu um, mudou para atender. Aparece outro falando, ai, tá péssimo. O mundo é um grande TikTok. O mundo é um grande TikTok. Um grande Twitter, eu diria. Falando Nossa, em Twitter, socorro, não. falando em Twitter... Olha, tem um perfil lá no Twitter que é ótimo de seguir, diz que faz super bem, que é super legal acompanhar. Emagrece. Não é tóxico. Ou Não faz é, aumentar que sua é autoestima. o perfil do Twitter do Tonight. Inclusive, a gente tem a nossa patota que sempre participa lá, não só no Twitter, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Falei Twitter 2 vezes e é pra você seguir mesmo a gente. Só seguir a gente lá no @CNN Brasil Tonight. Lá no Twitter a diferença aqui é @CNNBR Tonight. E aí, durante o programa, a gente vai colocando aqui aqueles QR Codes ali, ó, no cantinho da tela pra você Olha, Kamal! correr direto pro QR Code. Você vai já para nossas páginas lá, participando também. Não é só seguir, você manda mensagem. Por exemplo, a Jaci Góes falou: profissionais além do tempo, amo o programa, o Tonight é muito legal. A Paula: assisti ao programa sobre inveja maravilhosos, me pergunto se sinto inveja de vocês ou se cobiço todos. João Paulo: esse programa é muito bom, irônico e engraçado em temas às vezes muito complexos. Obrigada, gente. Vocês Mas sempre tem o mandam canal mensagem. pra colocar enfiar no meio do... Não, o carnal ele me desconcentra, gente, de uma maneira que A Mari assim, tava quente eu tava aqui, aqui, ó. O negócio fugiu do controle. Por isso eu vou chamar outro intervalo que você começou a falar, eu fiquei tensa de novo. Por quê? Será que cuidar de si mesmo é sinônimo de deixar de cuidar dos outros? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. CNN Tonight volta já. Estamos de volta hoje falando sobre amor próprio. A Rita aqui com a gente. Sempre bem-vinda, volte sempre. A gente nem terminou o programa, mas eu já amo a Rita e já quero que ela volte outras vezes. Você também sempre volta, sempre participa com a gente nas nossas redes sociais. Agora, eu deixei uma pergunta antes do intervalo. Muita gente, quando precisa ajudar alguém, deixa a própria saúde e a rotina de lado. Será que dá para encontrar equilíbrio entre cuidar de si mesmo e de quem precisa da gente? Vamos ouvir mais uma vez a mediadora de conflitos e especialista em comunicação não violenta, Carolina Nalon. Olha só. É muito comum a gente viver num padrão no qual a gente acredita que ou eu cuido de mim ou eu cuido do outro, né? E quando a gente começa a praticar a comunicação não violenta, a gente vê que a proposta muda, que é como é que eu posso cuidar dos outros e de mim. E é muito importante a gente não cair na armadilha de achar que ao praticar comunicação não violenta, a gente só vai ser bondoso com os outros, generoso com os outros. É muito importante a gente estar cultivando essa bondade, esse amor próprio com a gente também, porque senão lá na frente a gente explode. Porque eu acho que existe uma base de poder para exatamente o que ela falou. A ideia de que eu tenho que cuidar, e cuidar é um exercício de poder. Eu posso, eu sou melhor do que você. Não existe a ideia de mútuo apoio, mútuo cuidado, reciprocidade, construção. Parece que nós estamos sempre embasados em relações de poder. O que cuida, controla, o que é cuidado é frágil. Todo mundo é frágil. Felizmente, em lugares diferentes. Então, nós podemos nos apoiar muito. A ideia de que um casal, um cuida do outro, eu acho muito estranho. Eles vivem juntos. Não? Pronto, não é um cuidar do outro. Não? E o canal fala dessa lógica de poder. Eu fiquei pensando que a gente se organiza segundo uma lógica de competição e não de cooperação. Talvez por isso a gente não consiga
pensar nesse relacionamento mútuo. E o que eu anotei aqui foi, a gente não consegue cuidar do outro se a gente não cuida de nós mesmos. E é por isso que no avião, primeiro a máscara em você, depois em uma criança, senão os dois vão sofrer. Rita, entre as mensagens que você recebe, você diz que recebe um monte de gente dizendo que, te agradecendo pelo trabalho que você faz, dizendo que você é inspiração. Alguma te marcou? Você lembra de alguma pessoa que de repente estava com dificuldade para se aceitar, para se amar e o seu trabalho ajudou? Porque eu sei que tem muita coisa que chega que eu imagino que encha seu olho de lágrimas. Sim, é bem emocionante eu que tô desse lado, abrir lá o meu direct e ver tantas mensagens. Tem meninas que escrevem, assim, textos gigantes. E eu sempre tento responder todo mundo. É que realmente não consigo dar conta, mas eu recebo mensagens, assim, muito lindas. E eu fico muito feliz que elas venham me contar a história delas, né? Contar os relatos, as vivências e tudo mais. Uma que eu sempre conto foi uma vez que eu postei, uma das vezes que eu sempre posto foto de biquíni, e aí eu recebi uma mensagem de uma seguidora minha, e ela falou o seguinte: Rita, a partir do momento que você postou uma foto de biquíni, eu consegui ir na praia. Então, assim, isso é coisa que pra mim é tão natural e pra outras pessoas também é tão natural. Eu falo, gente, só por eu ter postado uma foto de biquíni, a mulher teve coragem de sair de casa, e ela nem colocou biquíni, ela só teve coragem de sair de casa e ir à praia. Então isso é muito importante, assim, é muito especial pra mim, eu saber que eu consigo realmente transformar a vida de alguém, mas assim, ao mesmo tempo é triste você saber que uma pessoa não tem coragem de sair de casa por ela estar acima do peso, por ela estar, enfim, do jeito que ela tá ali, e não conseguir viver a vida, que é o que a gente sempre, que é o que a gente tanto fala, né? Você ser livre, você não abrir mão de viver os momentos, de você curtir a sua vida mesmo, seja com a família, seja com o namorado, seja trabalhando. Tem muitas mulheres que não conseguem ter autoestima para sair de casa, para trabalhar, para ir na praia e etc. Então, assim, eu fico feliz de ver que o meu trabalho e até os meus momentos ali de descontração, né, de que eu tô ali compartilhando minhas vivências, não só de trabalho, mas assim, na praia e tudo mais, e eu ver que isso realmente muda a vida de alguém, então é muito... Uma legitimação de existências, né? É maravilhoso o trabalho que você faz. Vamos ver mais uma vez o que vocês mandaram lá no Instagram pra gente, porque a gente perguntou qual é o ritual de amor próprio que vocês fazem. Olha só, Bruna Genaro, caminhada sozinha em um lugar arborizado. Realmente, dá uma respirada. Deve fazer muito bem. Diná, acordar antes de todos, ter um tempo só pra mim, pra ler, fazer yoga, caminhar, cozinhar. Suzana, tomar um banho de creme, eu sou dessas. Quando eu pego o meu creme, vou lá... Esse é o meu momento. Vem até a fumaça aqui assim, ó. Toca Beyoncé, eu falo, ai gente, hoje é maravilhoso, tô ótima. Nessa, assistir ao Tonight. Adorei. Paty, ler um bom livro. Luma, Carolina, comprar alguma coisa, e o Júlio fala em psicoterapia. Uma resposta rápida de cada um. O que vocês fazem nos rituais de amor próprio? Eu gosto de um ritual de conversar comigo e ser generosa com as minhas dificuldades. Então, reconhecer os meus defeitos, as minhas falhas, as minhas necessidades de aprimoramento, mas reconhecer de uma maneira muito gentil, sabe? É quase que Gabriela, tá tudo bem. Você fez bem tudo que fez até aqui. O que a gente precisa melhorar e como que a gente vai junto, sabe? E o seu, Rita? Eu acho que me olhar no espelho e me observar. Eu sou muito observadora. Eu amo o processo de autoconhecimento. Eu amo me conhecer, ver o que eu tô melhorando, o que falta. Me olhar, assim, os meus comportamentos. Então, eu acho que isso, pra mim, me fortalece cada vez mais. Me conhecer. Quando eu estou lendo, final da tarde, escutando o bar e tomando alguma coisa como um chá, dependendo do dia, um vinho, eu sinto que eu posso levitar, criar mundos, despertar o universo. Eu sou o Deus do meu mundo. Depois passa. Mas esse é o momento. Naquele momento, é a minha situação com creme, entendeu? Se eu coloco um creme, boto a minha vitrola pra tocar uma música... Vitrola, nossa. Eu tenho vários discos. Vitrola. Tem vários discos. A Rita se olhando no espelho, o Karná bebendo e lendo, a Mari passando creme e eu falando sozinha. É isso.
saiba de uma coisa, todas as pessoas estão se amando incondicionalmente naquele momento. Agora, a gente infelizmente está caminhando para o fim do programa e a gente deixou um assunto aqui para o final, porque a gente sabe que se deixasse o assunto lá para trás, ia a galera se desconcentrar um pouquinho, entendeu? Então vamos falar de sexo? Será que o amor próprio, ou melhor dizendo, a falta dele, pode afetar o desempenho na cama? Kátia Damasceno, você mais uma vez. Gente, é muito simples. Se você não tem amor próprio, você olha no espelho e você não gosta daquilo que você vê. E é óbvio que isso vai te empacar na cama. Você não vai conseguir se soltar. É um tal de não pega aqui, não pega ali. Ah, mas será que ele tá reparando isso? Será que ela tá reparando aquilo? Mas será que ela tá vendo minha barriguinha? Será que ele tá vendo minha celulite? Será que... Ninguém tá vendo nada, porque na hora da nhanhação a gente não quer saber. A gente geralmente vai pra cama por 2 motivos. Ou com alguém que você já conhece, que você já viu pelada provavelmente algumas vezes. Essa pessoa ainda não saiu correndo, é porque ela quer estar com você. Ou vai ser o primeiro pego, o primeiro rala, ninguém tá nem aí pra nada, entendeu? Porque a gente tá naquele tesão do momento. Então confia e vai, minha filha, vai, meu filho, se joga. Eu não falo mais nada Não, sobre quero que isso volte hoje. aqui pra mim. Eu queria saber, Mari, o que você faz pra ter mais amor próprio na cama? Não tem mais tempo, né, produção? Acabou? Pelo amor de Eu Deus. roubei alguém me diz. mesmo, ela não sabia. Tá? Foi uma surpresa. Não, Rita. Ai, gente, vamos lá, colocar uma lingerie bonitona. Eu gosto disso, uma lingerie bonita. Você olha ali e fala, realmente... Mas posso falar? Em alguns momentos a gente se sabota até nessa hora. Então, E acha sabe que eu fiquei sabendo que eu tenho uma amiga que vai lançar uma marca de lingerie. E ela fez uma pesquisa, Marcela, me contou que os homens no Brasil, pelo menos nas lojas, compram lingerie para amante, não compram para esposa. Olha aí o erro, entendeu? E que não é usar para satisfazer o homem, não, é usar para satisfazer a gente mesmo. Quando a gente bota ali uma coisa que a gente se sente bonito, claro, sim, faz toda a diferença. Ouve o tio de novo, nunca bege. Nunca bege. Pode ser bege, sim. Sou bonita, eu vou aqui rompendo padrões. Me deixa com a minha lingerie bege, canal. Ela, inclusive, aquela... Bege, não. Obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui. Gente, eu que agradeço. Ganhou o Vale Volta quando você quiser, entendeu? Pode voltar. E é isso. Foi um prazer enorme. Obrigada mais uma vez. O prazer foi meu, gente. Muito obrigada pela abertura. Eu acho que a gente falar sobre isso abertamente vai libertar muitas mulheres, porque a autoestima é coletiva. Então, a gente, quanto mais amor próprio a gente espalhar, mais autoestima, mais confiança, mais mulheres, principalmente as mulheres, a gente vai conseguir libertar. Parabéns e obrigada pelo seu trabalho. Obrigada. Dizendo como mulher aqui, é muito importante ter pessoas como você ajudando a gente, inspirando a gente. É isso então, gente. Sem tempo pra mais nada, infelizmente, porque o programa foi uma delícia, mas logo a gente tá de volta. CNN, a maior do mundo, líder em independência.